Eu te conto que o índice de gerentes de compras, o PMI, compilado pela S&P Global, subiu a 53,7 em dezembro, frente aos 50,1 em novembro. Esse que é o nível mais alto desde outubro de 2024. A marca de 50 separa retração de expansão. E segundo a pesquisa, a atividade de serviços do Brasil ganhou impulso no fim de 2025, graças a uma substancial melhora da demanda e terminou o ano com expansão mais forte em pouco mais aí de um ano. Em dezembro, o setor registrou a expansão mais rápida dos novos trabalhos desde novembro de 2024, o que teve impactos positivos em outras medidas, como a produção, que aumentou no maior ritmo em 14 meses. Além disso, os fornecedores de serviços intensificaram as contratações e adicionaram pessoal extra no ritmo mais rápido desde março do ano passado. A expansão dos serviços levou uma atividade empresarial geral a sair da zona de contração. O PMI composto do Brasil, então, subiu a 52,1 em dezembro, de 49,6 em novembro, marcando a primeira expansão em 9 meses. O PMI da indústria caiu a 47,6 em dezembro, de 48,8 em novembro. Vamos falar sobre esses dados, então, repercutir os números do PMI composto do Brasil. Converso agora com Otto Nogami, professor de Economia do INSPER. Muito bem-vindo mais uma vez aqui, professor. Um feliz ano novo para você. Muito obrigado pelo convite, retribuo todos os votos de um melhor 2026. Professor, gostaria muito de te ouvir a avaliação, principalmente diante desse cenário. O que significa esse PMI de serviços agora subindo, tendo um desempenho melhor, inclusive, do que 2024, mesmo num cenário de juros elevados? Um detalhe importante a ser considerado é que as estatísticas, pelo menos, mostram ou estão indicando que houve um aumento na renda real do brasileiro. Então, lógico, um aumento real, isso significa uma demanda maior e, principalmente, levando-se em conta essa mudança de comportamento do consumidor no que diz respeito a consumo, né, principalmente utilizando os meios digitais. Então, isso faz com que esse setor realmente receba, né, na verdade, um impacto positivo. Então, daí o fato desses indicadores apresentarem essa alta significativa. Só que nós temos que considerar também que, considerando tudo histórico, as projeções indicam que nós já estamos chegando aí no limite. Então, a tendência, a partir de agora, é que haja ou uma normalidade de comportamento ou até mesmo um arrefecimento da atividade do setor de serviços. Um outro detalhe importante a ser considerado: não podemos esquecer que nós estamos no início do ano, ou principalmente ele captou, né, mês de dezembro, captou esse movimento do final de ano. E final de ano, caracteristicamente, é um mês onde o setor de serviços ela tem, né, uma importância muito grande, principalmente em função das festas de final de ano. Então, levando-se em conta, né, todos esses fatores, o aumento real de renda, a característica sazonal, então o resultado não poderia ser muito diferente disso. Mas alerto mais uma vez, nós estamos chegando já no limite e a tendência agora é o setor começar a se acomodar levemente. Não necessariamente no mês de janeiro, porque ainda estamos aí em período de férias, e período de férias, caracteristicamente, você tem uma demanda maior por serviços. Perfeito. Já aproveito para te perguntar também com relação à indústria, o PMI da indústria e esse desempenho. Como é que o senhor enxerga esse cenário especificamente para esse setor? Quando a gente fala do setor industrial, a gente não pode esquecer também que esse setor ele tem um comportamento cíclico. Ou seja, de modo geral, a indústria ela começa a formar seus estoques a partir de agosto, setembro. Então, a gente consegue detectar um movimento mais forte no setor industrial. À medida que vai chegando novembro, dezembro, e mais uma vez, em função das festas de final de ano, então a tendência natural é que o número de horas de trabalho ela se reduza e, consequentemente, isso acaba impactando, né, no resultado da produção física. Agora, estamos iniciando o ano, então o que vai acontecer? As indústrias com estoque baixo, agora elas vão começar a recompor esse estoque. E nessa recomposição de estoque, a gente tende a ter, né, um movimento mais forte do setor industrial, pelo menos nesse final de ano.
Professor, olhando agora para 2026 e olhando para esse cenário que a gente teve no fim de 2025, o senhor enxerga uma melhora já para 2026 desse dado? Porque a gente sabe que a marca de 50 é o que separa ali da retração, né? O senhor enxerga a gente caindo, voltando a cair, até porque a gente sabe que, por exemplo, taxa de juros, por mais que ela comece a cair lá por março, a tendência e o pessoal vai começar a sentir realmente um impacto só daqui a alguns meses. Sem dúvida alguma. E a gente não pode esquecer que as projeções com relação ao nível de atividade econômica, elas são inferiores ao desempenho de 2025. Então, lógico, isso naturalmente acaba repercutindo também sobre o setor de serviços. À medida que, então, as projeções indicam um nível de atividade econômica mais baixa em 2026, e levando-se em consideração que o setor de serviços é o mais representativo hoje na performance do PIB, então é de se imaginar também, conforme eu comentei agora há pouco, que o setor de serviços ele tende a apresentar uma queda, assim como também o PMI da indústria, né, em função dessa redução no nível de atividade. Então, vamos colocar assim, em linhas gerais, no atual momento, dentro do atual cenário, a perspectiva não é tão boa, tão alvissareira como foram esses indicadores nesse final de ano. É muito interessante olhar desse ponto de vista, professor, até porque a gente sabe que os indicadores eles vêm surpreendendo nesse fim de ano também. Por exemplo, o que, olhando para os dados, faz sentido, o senhor mesmo trouxe com relação a esse aumento real da renda, né? Ainda mais essa percepção do consumidor, mas é uma percepção e é um cenário que a gente não esperava ver agora nesse fim de ano de 2025. O senhor acha que a gente tem espaço ainda para melhora como um todo e até de surpresas para esse ano de 2026? Pois é, então aí nós temos que levar em consideração um indicador muito importante, que diz respeito ao nível de endividamento do brasileiro, das famílias brasileiras, e um dado também um tanto mais preocupante ainda é que a gente percebe um leve incremento no grau de inadimplência, ou seja, dívidas não pagas no prazo de 90 dias depois do seu vencimento. Então, à medida que as famílias começam a se endividar e estão inadimplentes, então isso naturalmente acaba refletindo sobre a demanda, vamos colocar assim, economicamente falando, sobre a demanda agregada, ou seja, a demanda das famílias. Agora, tem um dado também a ser considerado, é que a gente não pode esquecer que nós estamos num ano eleitoral. Então, ano eleitoral, governo ele tende a ser um pouco mais displicente no controle dos seus gastos. Então, isso pode compensar essa queda na demanda das famílias, né, tendo o governo, então, como o segundo maior consumidor da economia, fazendo esse contraponto. Só que governo, à medida que ele perde o controle sobre os gastos, esse tem um impacto muito mais sério sobre a economia. Por quê? Porque esse excesso de dívida ele vai ter que ser financiado. E o financiamento é feito pela poupança privada que não existe à medida que as famílias estão endividadas. Então, aí nós temos um problema de natureza estrutural, principalmente no que diz respeito a investimentos no setor produtivo da economia. Então, juntando todos esses dados, tem um cenário aí que preocupa, que diz respeito exatamente ao comportamento dos preços ao longo do ano. Então, esse comportamento ele tende a ser numa tendência de alta, e tendência de alta, então isso acaba esbarrando naquele outro grande problema e clássico, que é exatamente a taxa de juros. Então, realmente, o cenário é um cenário um tanto quanto que preocupante. Apesar de nós termos, pontualmente falando, alguns indicadores favoráveis, a tendência natural é que ao longo de 2026 a gente possa eventualmente ter algumas surpresas. Professor, e falando em surpresas também, o senhor falou que a previsão é que para 2026 a gente tem um setor de serviços sentindo um impacto talvez um pouco maior e um arrefecimento. Mas pelo menos nos primeiros meses a tendência é de não sentir, eu imagino, porque a gente, além, tudo bem, tem taxa de juros, enfim, mas tem o período de carnaval que a gente sabe que acaba movimentando bastante o setor de serviços, né? Não só carnaval, né? A gente não pode esquecer que nós ainda estamos em período de férias escolares. Exato. Então, férias escolares, ele naturalmente acaba movimentando esse setor de serviço. Então, janeiro e fevereiro
presumivelmente, a gente terá um comportamento, vamos colocar assim, mais estável do setor de serviços e, a partir daí, a tendência de queda. E aí tem Copa do Mundo também, professor, porque esse é um ano que é uma loucura, né? Aí a gente pensa, vai começar a cair, mas aí vem Copa do Mundo e depois tem eleições, enfim, movimentação que parece que não acaba. Pois é, Muriel. Então, aí que, quando a gente analisa, à medida que a gente começa a colocar todos esses fatores em consideração, então, veja, você, conforme você bem afirmou, a questão da Copa. Então, a questão da Copa, você tem uma redução no nível de atividade, principalmente no setor produtivo. Então, isso pode, presumivelmente, criar um problema de oferta, e à medida que o brasileiro mantiver esse costume de consumir, ou essa a ânsia no consumir, então, mais uma razão para a gente poder ter uma perspectiva de uma pressão sobre preços. Feito, professor. Outro ponto que eu gostaria de ver com o senhor também é que agora, nessa semana, ainda vai sair o dado do IPCA para fechar o ano de 2025 especificamente. Queria entender a sua percepção para 2026 desse IPCA, que ao longo de 2025 surpreendeu positivamente, acabou diminuindo bastante, a inflação teve uma queda até relevante na comparação que a gente vinha vendo. Portanto, o que esperar para 2026 dessa inflação? Tem espaço ainda para continuar caindo? Pois é, tecnicamente não, né? Porque a gente sabe que o governo, de uma maneira direta ou indireta, ele tem uma influência sobre 25% no cálculo da inflação. Ou seja, itens administrados pelo governo ou impostos pelo governo que têm uma representatividade grande no cálculo da inflação. Então, por exemplo, à medida que a gente pega energia elétrica e gasolina, esses são os dois itens com maior peso no cálculo da inflação. Então, à medida que a gente vê esses movimentos um tanto quanto que estranhos, né, do governo tentando fixar o preço do combustível nas distribuidoras, ou então até mesmo, não vou dizer interferindo, né, mas criando mecanismos de controle sobre a formação da tarifa de energia elétrica, por exemplo, então isso você está, de alguma maneira, não vou dizer a maquiar, né, mas administrar, como o próprio termo diz, né, é administrar o comportamento desses preços. Então, a gente tem que levar em consideração que tem aí uma margem que está permitindo a inflação se manter assim no nível mais comportado. Agora, imaginando, né, que principalmente ano eleitoral, então essa pressão do governo ele tende a ser maior. Agora, tem um outro contraponto nessa história toda, para variar, né, que é exatamente a questão da safra. A safra prevista para 2026 é menor do que a 2025. Então, isso significa um impacto mais forte, principalmente sobre alimentos, né? Então, tem esse outro lado também que tem que ser considerado. Então, de um lado, eventualmente, você pode ter uma condição favorável para que os preços se acomodem, mas, por outro lado, você tem, né, um conjunto de externalidades sobre os quais não há controle, né, e que podem afetar exatamente os preços. Como a gente está vendo, né, pelo menos o noticiário ele tem comentado de que a safra desse ano, a safra agrícola, além da questão já da redução na área de plantio, a gente também tem uma questão que envolve eventuais problemas de natureza climática que também poderão afetar a produção. Então, veja, existe uma série de componentes, né, que, quando analisadas isoladamente, elas apresentam um determinado cenário. Mas à medida que a gente vai incorporando nessas análises, cada um deles, então a gente começa a chegar à conclusão que realmente, não vou dizer que seja preocupante, mas com toda certeza não será uma condição, não será um cenário favorável, por exemplo, para uma redução significativa da taxa de juros. Perfeito. E já aproveito também, professor, para te perguntar como é que o senhor enxerga o cenário da taxa de juros deste ano especificamente. A gente está com o Boletim Focus prevendo em torno de 12 e pouquinho. Como é que o senhor enxerga espaço para esses cortes de juros? A gente deve ter esses 5 cortes praticamente aí, 6 nesse ano? Pelo menos já na primeira reunião do Copom já sabemos que não.
É, né, que a janeiro. tendência natural é manter os 15%. Agora, dizer chegar a 12,5%, eu acho que é uma ambição muito grande, porque, conforme eu comentei, as condicionantes, tá, não favorecem a uma acomodação adequada dos preços. Então, em uma medida que a gente não tem essa acomodação adequada dos preços, a tendência natural é que a taxa de juros permaneça no patamar mais alto. Agora, tem um detalhe a ser considerado. Tudo também vai depender daquilo que o Fed, né, o Banco Central Americano, decidir nas próximas reuniões com relação à taxa de juros. A percepção, num primeiro momento, é que, contrariando a própria tendência, ou contrariando o próprio comportamento dos preços na economia americana, o Fed ele tem baixado a taxa de juros. Mas já na última reunião, eles já disseram que a tendência natural é pararem com essa redução e, eventualmente, já há uma sinalização nesse sentido de voltar a aumentar. Então, se começa a aumentar, isso realmente dificulta a ação do Banco Central na execução da política monetária aqui no Brasil. Professor, olhando para esse cenário, a gente começa a ter muitas dúvidas, inclusive do quanta sorte, na verdade, a gente teve, na verdade, em 2025, inclusive com um dólar que acabou auxiliando também, porque o dólar desvalorizou muito, a gente tinha previsões, e se a gente olhar para as projeções feitas por economistas e especialistas um ano atrás, a projeção era de um dólar acima aí dos R$ 6 em 2025, não aconteceu, o dólar desvalorizou, o que pode ter ajudado também, né, professor? Sem dúvida alguma. Então, a política tarifária adotada pelo Trump, ela criou um ambiente, um ambiente dentro do cenário econômico mundial um tanto quanto que preocupante. Então, isso fez com que, naturalmente, a moeda norte-americana se desvalorizasse, né? Isso, sem dúvida alguma, acabou favorecendo economias altamente dependentes do setor externo, como é o nosso caso, o Brasil. Então, nós tivemos essa contribuição. Agora, a gente não pode esquecer que todo esse ambiente, né, de tensão que começa, o que inaugura esse ano de 2026, então é um outro elemento, né, que entra em toda essa discussão e que eventualmente poderá trazer aí algumas incertezas dentro do cenário econômico mundial. Muito bem, professor Otto Nogami, muitíssimo obrigada mais uma vez. Sempre muito bom te ouvir. Um feliz ano novo e volte mais vezes, por favor, em 2026. Eu que agradeço a oportunidade, um grande e excepcional 2026 a todos. Para nós, professor, obrigada.